Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Jaqueline Kiser, ela que é integrante do Conselho Tutelar de Imbé. Jaqueline, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do Comunidade em Pauta. O que é o Conselho Tutelar e quais as suas atribuições? Muito boa noite, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, Sandro. Bom, vamos começar então. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente, né? Ele é um órgão que ele não tutela, ele zela. O que que é o zelar? É se fazer cumprir o direito que a criança e o adolescente têm, né, na nossa legislação brasileira, nos dias de hoje, já de algum tempo, né? Mas hoje a gente enfatiza mais porque esse órgão veio para se fazer cumprir o que não acontecia antigamente. Perfeito. Agora, quantos conselheiros tutelar tem o município? E como é que é a distribuição do número de conselheiros em relação ao número de habitantes? Há alguma questão importante nesse sentido? Sim, ele é composto por 5 membros, né. Esse é um processo de escolha, não é eletivo, mesmo que tenha uma certa vinculação, né, na nomenclatura, é um processo de escolha, onde a comunidade escolhe os 5 membros, né, depois de passar ali por todo o protocolo, existe uma prova teórica, tem uma prova, psicológica, né, que a gente passa por isso, em todo o processo de escolha, para assim ir lá para a questão de votos, depois colegiado, né, eleito lá, formado, trabalha em prol desse zelo, dessa garantia, né, na busca dessa garantia de direitos. Então, assim, no nosso município de Imbé é um conselho tutelar, tem a questão de habitantes, até 50.000 habitantes, após 100.000 habitantes, 200.000 habitantes. Porto Alegre, por exemplo, nós temos 10 micros, né, que é distribuído ali de acordo com os bairros, tal, e daí 24 horas tem uma micro que é centralizada ali no centro de Porto Alegre, se não me engano, perto do Hospital de Clínicas, e ali ficam ali os conselheiros, um ou dois, se não me engano, de cada região, né, para os atendimentos que ocorrerem ali durante a madrugada. E no Imbé são 5 conselheiros tutelares. 5 conselheiros tutelares com celular de plantão 24 horas por dia, de segunda a segunda, feriado, Agora, o madrugada. que é necessário para ser um conselheiro tutelar? Você falou de algumas atribuições antes do processo de escolha. Que determinações são essas? Tem ali de acordo com o edital de cada município, né, Sandro? No município de Imbé, tem já um regramento ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uns pré-requisitos que tem que ser cumprido, idoneidade moral, né, tem que ser maioridade civil, enfim. Daí no edital de cada município tem ali, tem que ter um grau de escolaridade específico, né, tem que passar por todas as aptidões ali, cumprir todos os pré-requisitos para depois ir para o processo de escolha. Perfeito. De quanto em quanto tempo acontece esse processo de escolha? Quanto tempo é o mandato do conselheiro tutelar? Acontece de 4 em 4 anos, né, após sempre a eleição presidencial, né, então o ano que vem é um ano de processo de escolha para conselheiros tutelares de todo o Brasil, e como foi unificado, é sempre na mesma data no país inteiro, ou seja, é o primeiro domingo do mês de outubro em todo o país. Agora, quais os equipamentos, o que o conselho tutelar tem para prestar esse importante serviço à população? Normalmente a gente fala naquela famosa frase que é a rede de proteção, né? E daí às vezes a gente é questionar, tá, mas o que que é essa rede, né? A rede é todo o setor envolvido na proteção de crianças e adolescentes e também das famílias, né, Sandro? Então é o Conselho Tutelar, é a Brigada Militar, lá no nosso município a Guarda Municipal, o CRAS, a educação, a saúde, né? A sociedade, porque a gente não pode esquecer disso, as famílias. Então é todo um conjunto, né, a gente engloba todos, é todo cidadão que quer fazer o bem e tem como dever isso, né,
na lei. A gente não pode esquecer disso. Verdade. Agora, em relação ao cumprimento da lei, como é que funciona o trabalho no dia a dia? Quando há uma chamada, quando há uma ocorrência, quais os andamentos deste trabalho? Nós temos ali nos artigos dentro do Estatuto as nossas atribuições, né? E elas estão ligadas à nossa parte de requisitar o serviço, porque às vezes fica uma certa falha no entendimento de algumas pessoas e de até setores do que o conselho faz. Então, assim, o conselho ele não executa o serviço, ele requisita o serviço. Né? Mas mesmo assim, às vezes ainda a gente vai lá e vai fazendo já o papel. Né? Quando a gente diz que não executa, eu não posso executar um serviço que é de uma assistente social porque eu não tenho a qualificação para isso. Né? Mesmo que eu tenha lá a minha formação, por exemplo, de assistente social, de serviço social hoje em dia, eu não posso fazer, porque a minha função é de conselheira tutelar. Né? Então eu tenho que cumprir o que está no estatuto, eu preciso respeitar isso. Porque no momento que eu não respeito isso, eu acabo, né, ultrapassando as linhas ali e eu respondendo. Então, a gente tem que ter atenção quanto a isso. Perfeito. Agora, quando há uma ocorrência, vocês são chamados, vocês buscam um apoio na questão da segurança, vocês atendem essa ocorrência. Essa ocorrência ela é atendida aonde e onde ela se dará? Primeiro na delegacia, Ministério Público, Justiça, Prefeitura, enfim. Como é que é este processo todo? Depende, assim, a tua pergunta ela é ampla e complexa, né? Por quê? Porque tem situações que o Ministério Público nos envia, né, e solicita que a gente cumpra ali. Então, normalmente é uma visita domiciliar para a gente averiguar como está a situação da criança, se tem risco, se não tem, o que está sendo feito, se a família reside no município, se não reside, enfim. E assim, é do judiciário, muitas vezes da delegacia, e às vezes tem situações em que está acontecendo uma violação de direitos dentro do núcleo familiar por algum membro da família, né? Ou às vezes a família nos aciona porque alguém está violando o direito da criança, do filho, enfim, dela ali. E desde que a guarda foi implementada no nosso município, desde 2020, é a guarda que nos dá um suporte, tanto de veículo durante a noite, né? E também para nossa segurança. E quando a gente fala nossa segurança, não é só a segurança física do conselheiro, né? É a segurança daquele apoio de que se houver, infelizmente, a necessidade de requisitarmos a ele que eles tenham uma outra ação, um outro encaminhamento, né, para quem está violando ali. Normalmente isso acontece nas situações de abuso sexual ou de estupro de vulnerável, né, e eles já tomam atitude ali. Daí, logicamente, quando é isso, a gente se direciona para a delegacia, aí tem que ser feito perícias, boletim de ocorrência, enfim, é todo um protocolo que não acaba ali naquele momento, né, tem o pós, e o pós é muito importante. Porque é no pós que a gente vai direcionar como aquela criança vai ficar, que lugar seguro que ela vai ser colocada, né? Os atendimentos que ela vai precisar receber para ela continuar tendo um desenvolvimento adequado e saudável, né? Agora, nesse pós, ele chega ao Poder Judiciário, vocês acompanham, por exemplo, são testemunhas, enfim, fazem parte de um processo quando isso acontece? Sim. Sim, a gente é chamado para relatar os fatos, né? Enfim. Mas hoje, Sandro, tem surgido leis que, claro que vai se adequando, né? Não existe o nascimento, eu digo, de uma lei que seja perfeita, que lá no papel tá lindo, maravilhoso, e na prática também a gente vai conseguir isso. Não. Mas estão surgindo leis que vêm preservando mais a criança e o adolescente em certas situações de violações, como nessa, por exemplo. A gente tem a lei da escuta especializada, ou a gente fala também escuta protegida, né? Que é uma lei que veio para acabar com a revitimização das crianças e dos adolescentes nesses casos de violência, porque é tanto de sofrer a violência ou de ser testemunha de violência. Porque normalmente, por exemplo, assim, a violência doméstica, né? Se eu sou vítima de violência doméstica, por exemplo, e eu tenho filhos, os meus filhos são testemunhas disso. Porque a gente sabe que é muito difícil a mulher sofrer violência doméstica e o filho não saber. Sim. Não presenciar muitas vezes e muitas vezes ser vítima junto com a mulher, né?
Então, essa lei ela veio para isso. Obviamente que para ser cumprida ali, né, os municípios vêm se adequando, daí é uma adequação que o Conselho Tutelar precisa passar por capacitação, Brigada Militar, Delegacia Civil, né, todo mundo. Então, esse conjunto, essa união que tem que ter de todos nós, de estar se conversando, de se puxando, é o que faz a diferença lá na frente. Você citou uma questão importante, há um universo de fatos dentro do trabalho de vocês. Um deles é a questão de ocorrências de abuso sexual, que é mais comum do que imaginamos, né? Muitas vezes ficamos chocados quando há um fato de abuso sexual dentro de uma residência, mas isso está na nossa esquina, isso está no nosso dia a dia em todos os municípios brasileiros. Como é que vocês reagem a esses fatos, tanto psicologicamente, que muitas vezes pode ter um abalo? Você acompanhar um fato desses não é muito fácil, mas como é que vocês se preparam para vivenciar todas essas questões? Essa tua pergunta é muito pertinente, porque o que uma parcela, às vezes, da sociedade pensa? Que como a gente lida, né, com esse lado ruim, esse lado pesado diariamente, né, enquanto a gente está nessa função, a gente consegue assimilar tudo. E nós, em primeiro lugar, nós somos seres humanos, somos pessoas que nós temos lá as nossas emoções. Obviamente que quando a gente está nesse tipo de atendimento, as nossas emoções elas ficam de lado, né? O que tem que prevalecer ali é a nossa razão, o nosso raciocínio e a lei, né, Sandro? Então é assim, dessa forma que a gente tem que caminhar nisso. Mas com certeza eu tenho alguns casos que me marcou muito, assim, e são coisas que eu não vou esquecer, né? Porque quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente pensa que criança ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que estar dentro de um ambiente seguro, né? E não é o que a gente vê hoje, infelizmente. Então, é difícil às vezes, assim, a gente vai para casa e o amparo que a gente tem é a nossa família, são os amigos que sabem do nosso trabalho, que sabem da nossa dedicação, né? Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho, além da minha família, eu tenho amigos que me incentivam muito e quando conversam comigo, se sentem felizes de falar da minha função, do meu trabalho e falam, não me arrependo de estar lá te apoiando, de votar em ti, enfim. Isso é bom porque te dá um incentivo. Porque realmente são situações pesadas, porque quando chega no conselho já explodiu, já estourou, né? Às vezes a gente agora brincando, às vezes, para tentar amenizar, assim, a gente não é bombeiro, né? Porque é para apagar fogo, né? E daí depois tem que seguir com aqueles acompanhamentos e fazer com que aquela criança ou aquele adolescente, o impacto seja menor, né, para ele. E a gente vem aí de um pós-pandemia, né, Sandro? Algo que ninguém esperava e que está sendo difícil lidar, né? As famílias... Essa questão do pós-pandemia, ela é bastante interessante. Você está já há bastante tempo no Conselho Tutelar, seu terceiro mandato, e a partir desta pandemia, o que você constatou de diferente nesse período que nós estamos vivendo pós-pandemia, dentro das ocorrências que vocês acompanham? A gente faz uma reflexão assim, Sandro, a gente passou momentos muito difíceis que ninguém sabia, né, o que era e o que seria futuramente, né? Não imaginávamos que conseguiríamos aí, eu vejo tão rapidamente uma vacina e que salvou muita gente e ainda continua. Então, assim, as crianças estão voltando ao mundo. É como se elas tivessem nascido agora, né? Partindo da premissa de que eu vou ter que aprender tudo de novo. Eu preciso aprender a me socializar no ambiente escolar. Eu preciso aprender agora que eu vou ter que sair de casa, né? Porque tem crianças que nasceram na pandemia, estão na adaptação agora nas escolinhas infantis, por exemplo. E, né, essa questão da separação do vínculo com a mãe, com o pai, com a família, enfim, com o responsável, que nem sempre é a mãe e o pai, né? A gente sabe que essa é a nossa realidade. Então, é algo que a gente vai se adaptando aos poucos,
Não somente a gente tem que pensar que a criança que vai estar lá, ela não está com a dificuldade só na questão da aprendizagem. Ela Sim. não vai ter só essa defasagem. Ela vai ter a defasagem na questão do desenvolvimento emocional dela, do desenvolvimento psíquico dela. O fato das crianças, principalmente, terem ficado por um grande período, digamos, trancafiadas em casa, que isso aconteceu realmente. Havia famílias que eram extremamente radicais e não deixavam seus filhos sair de forma alguma de casa. Isso afetou realmente? Vocês percebem isso? Sim, bastante. E é algo que tem chamado muito a nossa atenção, porque o nosso município, e Tramandaí, tem aquela peculiaridade, né, de que as pessoas migram muito. E na pandemia, muitas famílias migraram, né? Não somente idosos. A gente teve um crescimento muito grande de idosos, mas as famílias que migraram, elas migraram com os seus problemas, com os seus contextos, que já haviam lá nas outras localidades, Sim. né? Então, assim, ó, chegou na nossa rede, nós vamos ter que atender. E como que a gente vai fazer isso? De que forma? Que mecanismos nós vamos buscar para isso? Então, assim, é um desafio todos os dias, né? Para a educação, para a saúde, para o transporte, para o conselho tutelar. Porque por mais que as situações sejam semelhantes, né? São famílias novas, que a gente não conhece os contextos, a gente não conhece lá o que se passou. E a gente precisa levar em conta tudo isso. Né? Lá atrás, quando eu iniciei, por exemplo, que a gente estava conversando antes, que eu iniciei em 2013, eu realizava os meus atendimentos olhando mais para a criança, para o adolescente. Eu tinha o olhar para a família, mas eu não levava tão em conta o contexto familiar daquela mãe, o contexto familiar daquele pai ou daquele responsável. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai evoluindo. E eu te confesso que ter a psicologia na minha vida me ajudou muito, me ajuda muito. Porque tudo que eu aprendo lá, eu tento botar em prática nos meus atendimentos. Obviamente que não, né, a parte da psicologia em si, mas eu tento colocar lá e tem dado certo. Eu vejo que, claro que às vezes, Sandro, por mais que tu faça, tu não vai ter êxito. Sim. Né? Mas cada Não vitória... depende apenas de vocês, né? Exatamente. Mas cada vitória que a gente consegue ter, que eu consigo ter, para mim é muito gratificante. Né? Então eu vejo que, olha, eu tô no caminho correto, né? A minha dedicação, o meu esforço, a gente sabe que não vai conseguir salvar o mundo, infelizmente, mesmo que a gente tenha essa vontade. Mas alguma diferença pro bem a gente consegue fazer. Não tenha dúvida. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com a conselheira tutelar do município de Imbé, Jaqueline Kiser. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem, por isso aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. Comunidade em Pauta está de volta. Hoje conversando com a conselheira tutelar do município de Imbé, Jaqueline Kiser.
Jaqueline, o trabalho do Conselho Tutelar é extremamente difícil, extremamente importante, e também é uma questão importante que deve ser levada em consideração, a segurança. A segurança do conselheiro tutelar e, na realidade, de todos os atores envolvidos em cada ocorrência, que não se resumem a famílias, a criança ou adolescente e ao conselheiros tutelares, mas toda uma rede em volta. Como é que vocês tratam a questão do resguardo da segurança de vocês? Sandro, eu acho muito difícil o conselheiro tutelar que passa por essa função, né? E não tenha passado por uma situação complicada, já que não tenha sofrido alguma coisa, assim. Pelo menos uma ameaça. A ameaça é frequente, né? Isso é inevitável, a gente sabe que faz parte da nossa função e, obviamente, que a gente fica com aquele receio, medo, muitas vezes, porque nós temos famílias, né? E as ameaças, normalmente, quando elas acontecem, elas são direcionadas a membros da nossa família. E a gente já foi salva ali pela brigada, pela guarda, eu já fui salva pelo meu esposo, chegou né, na hora, numa situação ali. E a gente sabe que tem esse risco, tem. Então, a pessoa que pensa em um dia, né, fazer parte do conselho, do órgão, achar que não tem risco, tem o risco, mas eu sempre levei em conta o meu objetivo, o que é o meu objetivo, o que eu estou fazendo ali, né, que bem que eu quero, dar o meu melhor sempre, às vezes com êxito, às vezes não. Aprendi a lidar com isso, porque a gente tem que lidar com a frustração, né? Faz parte da constituição do ser humano isso, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, a experiência que eu tenho, né, que eu adquiri ali, aprendi com todos os colegas que passaram por ali, de cada um, né? Se tu quiser aprender, tu aprende numa letra de uma música, de uma canção, né? Eu carrego isso comigo. E eu aprendi muito com colegas ali. Aprendi como fazer e como não fazer também, né? Então, eu gosto muito da minha função. É pesado? Sim, é pesado. Mas a gente precisa gostar do que a gente faz, senão a gente não vai fazer bem, né? Agora, como é que vocês lidam com as frustrações de se envolver numa ocorrência, acreditar que vocês estão ali para fazer o melhor, mas no fim o resultado não foi aquele que vocês esperavam? Isso acontece com frequência, enfim, é claro, são muitas pessoas envolvidas, mas como é que vocês tratam com essas questões que podem vir a ser negativas? Já aconteceu, Sandro, de o órgão o colegiado ter uma opinião sobre determinada situação, aí o juiz ter outra, né? Ou, enfim, o Ministério Público ter outra, e que é normal também, né? Mas até porque a gente está lá na linha de frente, né? Às vezes a gente conversa muito, quando fala em segurança, sempre vai remeter à Guarda Municipal, que são colegas maravilhosos, e são muito atuantes. A gente tem uma guarda em Imbé muito atuante, e a gente está sempre trabalhando em conjunto nos casos, principalmente durante as madrugadas e feriados, enfim. E a gente conversa, às vezes, assim, muitas vezes a gente sai de um atendimento e é eles que nos escutam, né? Porque presenciaram tudo ali, tiveram que atuar também. E já houve situações que não queríamos tomar aquela atitude, mas tivemos, porque a gente tem que obedecer o que está na lei e não podemos fugir disso. Mas é algo que é inesperado, as situações vão surgindo ali, depende muito, né, do que a gente vai encontrar lá. Porque às vezes a denúncia supostamente é sobre uma coisa, a gente chega lá e a gente encontra que não existe aquilo, enfim. Mas há uma dificuldade ainda que a gente tenta lutar e fazer com que as pessoas consigam enxergar que não é assim, que o conselho não é um órgão que somente está ali para tirar a criança de ninguém, né? Ainda existe esse estigma, existe, né, esse estigma, e é difícil de tirar, que tu nem imagina. Mas o que acontece? Faz parte, é uma prerrogativa, está na lei.
Obviamente que para retirar uma criança e ir para um acolhimento institucional ou uma colocação em família extensa, né? É porque foram feitas todas as tentativas e a família não conseguiu fazer a proteção que deveria. Agora, quando uma criança é retirada da sua família, por determinada situação, qual o local que lhe é o destino? Sandro, depende da situação. O acolhimento institucional, ele tem um artigo lá que diz que a gente pode fazer o acolhimento institucional emergencial, né? Ou seja, a gente vai lá e já se fez tudo e, infelizmente, a criança, se ficar naquele ambiente, vai continuar tendo os direitos violados, né? E se não há família extensa, aí sim vai-se para acolhimento institucional, porque família substituta, quem tem autonomia de fazer isso é somente o juizado, né, da infância e juventude. Então, o conselho tutelar ele não pode fazer isso. Então, o que cabe, em último caso, é o acolhimento institucional, né? Obviamente que é uma situação que é mais um trauma para aquela criança e para aquele adolescente, porque por mais que a criança esteja sofrendo a violação dentro de casa, é o pai, é a mãe, são as figuras que ela tem ali de proteção, porque muitas vezes ela não consegue entender que a violência que ela sofre está fazendo mal para ela, está fazendo mal para o desenvolvimento dela, né? Porque eles estão ali em processo de desenvolvimento. Então, eles não conseguem entender que a mãe e o pai que estão ali para proteger estão violando. Então, assim, eu quero ficar com a minha mãe e com o meu pai, sim, obviamente. E é uma situação que mexe com a gente, né? Agora, há uma instituição de extrema importância que é a escola. Como é que vocês trabalham junto com a escola? Porque, com certeza, muitas vezes, denúncias e situações, elas partem da escola. Como é que funciona essa cadeia? Sandra, a gente vem tentando desenvolver, junto com a educação, com a Secretaria de Saúde, com o CRAS, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, um trabalho forte na questão de prevenção, né? Então, assim, tá ocorrendo várias palestras dentro dos ambientes escolares sobre vários temas, né? Desde a questão do estupro de vulnerável, de cuidados que tem que ter. A gente está tentando alcançar os pais, né? Porque a gente tem lá um mecanismo muito bom que está, depois da pandemia, que está sendo ativo, que é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? E que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Vai ter ali a questão agora do PAIF, e são profissionais qualificados para estarem ali, para trabalharem essas famílias, porque no momento não adianta somente o conselho ir lá e fazer todos os atendimentos e requisitar os serviços para a criança e para o adolescente e a família ficar de fora, porque eu preciso trabalhar o todo. Eu preciso trabalhar aquele ambiente completo. Sim. Né? Porque a criança, obviamente, a criança ela aprende por imitação, né, Sandra? Também é um mecanismo dela aprender. Então, assim, eu vou desenvolver, eu vou fazer o que eu vejo meu pai fazer, minha mãe fazer. Ou qual é o primeiro ambiente que eu vou aplicar isso? É dentro da escola. É lá com os colegas, é com os professores. Então, a gente pede e bate muito na tecla de que pai e mãe, o responsável, é o exemplo do filho. Eu vou fazer o que o meu pai e a minha mãe estão fazendo. Né? Então, no momento que tu entender isso, obviamente que não existe família perfeita, porque nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. É verdade. Né? Mas moldáveis a tu se melhorar, a tu evoluir. Então, isso é muito importante. Agora, quais as condições de trabalho do Conselho Tutelar? Eu acompanho os conselhos tutelares, tanto em Imbé quanto em Tramandaí e outros municípios, há bastante tempo. E há alguns anos, cerca de 10, 15 anos, quando começaram os trabalhos dos conselhos tutelares, que datam lá do final dos anos 90, as condições eram bastante precárias. Foram evoluindo aos poucos e hoje as condições melhoraram bastante. Até mesmo que o gestor público ele se abriu um pouco mais para o trabalho do Conselho Tutelar e lhe dá melhores condições. É importante salientar que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, mas ele tem a vinculação principalmente financeira por parte
das prefeituras municipais, é isso? É isso. Lá na lei diz que é um órgão autônomo, né, Sandro? Quando a gente fala na autonomia, essa autonomia se refere aos casos, à decisão do colegiado. O que o colegiado tomar de decisão, apenas o juiz poderá rever, né? E então, se ele entender que a decisão nossa estava inadequada, não estava condizente com o que ele pensa, ele vai lá e vai despachar, vai deferir uma outra decisão. Mas é somente o juiz que pode. Exceto isso, nós estamos ligados à prefeitura. A questão administrativa de secretária, veículo, sede, né? A questão de estrutura, manutenção, material de trabalho, né, diário, isso é com a gestão pública da prefeitura municipal. E hoje, no INBE, as condições são boas, são excelentes, e ao longo desse tempo que você já está presente no Conselho Tutelar, tem melhorado bastante? Sim, evoluiu, o Sandro. A gente tem um carro, a gente ganhou um carro novo em torno de uns 2 meses, mais ou menos, né? E a gente nunca, raramente, assim, a gente fica assim, porque se o nosso carro está em algum motivo, por alguma situação, e surge uma nova situação, a gente pode acionar a guarda, ou a Secretaria de Desenvolvimento Social, que sempre dá um apoio para nós ali, se tem um carro disponível, ou o transporte tem outro carro disponível, às vezes, né, até do gabinete lá, porque o Conselho Tutelar de Imbé, na lei, ele é vinculado ao gabinete do prefeito. Então, assim, tem esse suporte, né? Obviamente que, às vezes, não dá, porque os carros também estão, porque não é somente as demandas do Conselho Tutelar, né? O município, existem várias demandas. Então, a gente vai se adequando a isso, mas com certeza evoluiu bastante e eu acredito que tende a melhorar cada vez mais, da mesma forma que eu tenho entendimento de que, né, os meus atendimentos lá de 2013 para agora, 2022, também melhoram e a gente pretende, o que a gente quer, o que a gente busca é uma evolução, né, positiva para isso, porque quem ganha é a comunidade. Nesse sentido de qualificação dos conselheiros tutelares, você falou na questão da experiência, que talvez seja a qualificação uma das mais importantes. Mas vocês participam de cursos, de palestras ou outro tipo de qualificação ao longo do período do mandato? Sim, Sandra, eu já fiz alguns cursos assim ao longo, né, deste período que eu tô lá e claro que está na lei também, isso está no estatuto, a capacitação continuada, porque sempre surgem novas leis e a gente tem que ficar se adequando, né? Que nem agora houve umas mudanças aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, em torno de uns 2 meses atrás, e daí nós recebemos uma qualificação, né? A gente foi lá, falou com o pessoal do gabinete e tal, e foi paga para os 5 conselheiros, foi paga também, se eu não me engano, para a psicóloga do CRAS, porque nós tínhamos que nos adaptar ali, que é em função da lei nova, que é a Lei Henri Borel, né? E é uma lei que a gente não deveria comemorar, né? Porque ela não é uma lei de comemoração, mas é uma lei que veio com mais mecanismos ali para tentar amenizar. Então, a gente tinha que passar por essa qualificação para estar apto a atender e atender com qualidade, atender bem e ter a certeza do que a gente está fazendo. Eu vejo que você domina bem a questão dessa nova legislação. Fale um pouco mais a respeito dela. Qual é o conteúdo desta legislação? Por exemplo, assim, Sandra, a gente agora tem a prerrogativa ali na lei de que se a gente quer solicitar o afastamento do agressor, porque o que acontecia e às vezes, ainda hoje acontece algumas vezes, tá? Às vezes a gente tem que retirar a criança de dentro do seu ambiente e o agressor fica. Tá errado. Né? Quem tem que sair é quem está violando o direito dela. Porque se a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, como nós, adultos, tem que ser respeitado, correto? Então, assim, agora a gente tem a prerrogativa de, então, se há necessidade, o colegiado vai oficiar o juiz diretamente, criou esse link de diretamente oficializar o juiz, né, dando toda a fundamentação, o porquê que a gente está solicitando tal demanda, e se o juiz entender que deva deferir ou não, vai fazer o despacho ali, e obviamente a gente vai ter que se cumprir o que está no despacho do juiz. Mas a gente, até o momento, assim, já houve situações, por exemplo, de violência doméstica,
e onde chegou a situação lá para o Conselho Tutelar, a mãe estava na casa de vizinhos, enfim, e as crianças ficaram com o pai, e o pai violando os direitos das crianças, estavam sofrendo agressões lá. Então, a gente foi lá, constatou, oficializou, fizemos o boletim de ocorrência, oficializamos o juiz, e o juiz prontamente, em menos de 24 horas, expediu um oficial de justiça, juntamente com a Brigada Militar, até a residência, para retirar o agressor de dentro de casa. Porque quem tem que ficar lá é a mãe e as crianças que são as vítimas, né? O agressor. O que levou o agressor a fazer isso? Não cabe a nós, né? Cabe a nós fazer a proteção daquela criança, daquele adolescente e deixar ela num ambiente seguro. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes conversando com a conselheira tutelar do município de Imbé, Jaqueline Kiser. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados. Qualquer pessoa pode ser infectada pela doença. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da Claro e NET TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Hoje estamos conversando no Comunidade em Pauta com a conselheira tutelar de Imbé, Jaqueline Kiser. Jaqueline, o município de Imbé tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o censo, 22.500, mas nós temos aí um censo municipal realizado recentemente que apontou cerca de 25 mil habitantes. Nós estamos com o censo do IBGE em andamento, que pode modificar ou não estes números. Quantas ocorrências aproximadamente acontecem ao mês e que são colocadas ao Conselho Tutelar? Há um número que é permanente ou ele varia muito conforme o período? Ele varia muito, Sandro. Varia a questão da temática, né? Porque no período de veraneio ali nós temos um outro tipo de temática, né? Acontece ali daí bastante, infelizmente, a questão de ato infracional, né? Período de verão, migração de famílias. Uma temática que a gente não é para comemorar, é um alerta, né? São a questão dos abusos sexuais, os estupros de vulneráveis, que cresceu bastante, assim. Nós estávamos em torno de 22, até uns 3 meses atrás, de janeiro até junho, eu acho, julho, em torno de 22. Mais as demandas que vêm de Ministério Público, enfim, e que tem crescido bastante, assim. É algo bem complexo, a gente faz ali, a cada 6 meses a gente tenta fazer o nosso levantamento e a gente está tentando também aprimorar ali nossos mecanismos, né, trazer ali alguma questão de informatização que possa ser mais exata, e isso para nos ajudar o município também, porque pode levar ali todos os indicadores para a gente lutar lá por mais verbas para políticas públicas, né, Sandro? Então, se tem um órgão que se consegue fornecer esses dados, assim, para quem está lá na busca e na luta, é o Conselho Tutelar, junto ali com a questão do desenvolvimento social, enfim, porque a gente lida sempre com as mesmas famílias, né? Na grande maioria das vezes. Você falou na questão de temáticas, falou do abuso de drogas, violência, enfim. O abuso de álcool e drogas, ele tem um papel fundamental nessas ocorrências?
Boa pergunta. Tem bastante, assim, Sandro. Outra temática que está avançando muito é a gravidez na adolescência, né? Isso não somente no nosso município, no país. E essa questão do uso de álcool, né? E substâncias ilícitas, né? Ou também lícitas, que não deveriam, mas... E o que eu gostaria de deixar claro aqui? Obviamente que a criança ou o adolescente, né? Que vai e faz a compra, ele não está cometendo crime. Crime comete quem está vendendo ou quem fornece, né? Então, assim, se tem um adulto ou se tem um outro adolescente que está fornecendo, ele está cometendo crime. E existe a penalidade para isso. Ele vai responder por ato infracional, né? Então, é um alerta, na verdade, para os pais para prestarem atenção nos seus filhos, nas mudanças repentinas. Obviamente que na questão da adolescência é algo bem complexo, né? Porque é um misto de emoções, porque não sou criança, não sou adulta, eu estou lá no meio termo, né? E tem a questão toda lá da questão de ser aceito pelos grupos, o que eu preciso fazer. Então, tem muito disso. Na verdade, são armadilhas, né, Sandro, que estão ali para os nossos filhos e a gente... tem que estar alerta. Eu tenho um menino de 11 anos, né? Então, ano que vem completa 12, está lá legalmente entrando na adolescência. Então, mas assim, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que conversar, né? Tu tem que ter o diálogo, tu pode explicar para o teu filho, de qualquer idade, todo assunto. Logicamente que lá na fase da criança, tu vai explicar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais sutil, mais suave, mas falar para ele, né? O que acontece lá fora. Porque a gente não vive lá fora, o mundo fora, né, fora dos nossos lares, não é aquele encanto, não é aquela que tem nas histórias de princesa, enfim. Né? Então, a gente tem que preparar os nossos filhos para isso. E isso quem tem que fazer. A escola tem feito muito isso, tá, Sandro? Mas este é um papel da família, em primeiro lugar. Agora, na questão, nós falamos sobre drogas, mas na questão da gravidez na adolescência, a importância de conversar com as crianças, não só as meninas, mas os meninos também. Sim, independente de idade. Eu já vou mencionar aqui o seguinte, Sandro. Na legislação está bem claro, né? Tanto a menina ou o menino que não tem 14 anos completos, que vai ter relação sexual, mesmo que consentindo, é estupro de vulnerável. Então, né, a pessoa que cometer, que se envolver, vai saber que vai responder. Mesmo que sejam da mesma idade, por exemplo, uma menina de 12 com um menino de 13. Não pode. Né? Não pode. Porque se não houver uma legislação, Sandro, que coloque um limite... Sim. Porque com toda a legislação que a gente tem, com todos os órgãos de defesa, com os órgãos de proteção, com todas as informações, com todo o trabalho que é feito, né? Porque é feito trabalho nas escolas, é falado, é feito na comunidade. A gente não pode falar sobre esse assunto, é tabu. Não, existe uma questão cultural no nosso país sobre algumas temáticas, né? E que é assim, e na verdade isso acaba fazendo com que se crie E não vai. Então, assim, tem que conversar. A gente precisa conversar. Mas saber como conversar, usar as palavras corretas, usar os termos corretos. Né? Eu sempre conversei sobre todos os assuntos com o meu filho, de acordo com as etapas que ele vinha se desenvolvendo. Porque lá em casa é nós que estamos ensinando ele. A gente sabe a forma correta de ensinar. Porque lá fora ele vai aprender de uma forma diferente. Né? Até porque tem aquela questão, eu preciso ser aceito naquele grupo ali, eu quero entrar naquele grupo, eu preciso me interagir, porque o ser humano ele é constituído disso. Por que sofremos tanto na pandemia? Porque nós precisamos do outro. Não tenha dúvida. Nós precisamos do outro, é simples. Agora, né? Jaqueline, a condição social, ela é uma motivação de ocorrências? Há ocorrências em condições determinadas temáticas, acontecem mais em famílias de classe mais baixa, de classe mais alta, não há essa
diferenciação? Como é que dentro do seu trabalho você analisa essa questão da condição social das famílias, se tem ou não uma interferência muito grande? Há essa diferença, sim, e até assim, em muitas aulas, né, de algumas disciplinas, quando eu estudo lá e a gente debate sobre isso, porque a psicologia, ela é isso, é debater os comportamentos, é a constituição do ser humano, como que a gente se faz, como que a gente se molda, o que a gente é, né? Então, a gente fala sobre isso bastante, e realmente de acordo com as vulnerabilidades das famílias, né? Porque a vulnerabilidade social, por exemplo, é um tipo de vulnerabilidade. É a questão econômica daquela família. Obviamente que ela vai ficar à mercê de certas situações, né? O adolescente que vem de uma família com questões vulneráveis socialmente, com dificuldades, ele está mais suscetível ao traficante que está lá na esquina. Infelizmente. Né? Por quê? Porque eles vendem aquele mundo que é tudo maravilhoso. Mundo de sonhos, do mundo de sonhos, o dinheiro, né? Tu vai comprar aquela tua roupa da marca tal que tu gosta, e não sei o que. Então, fica mais suscetível a isso, realmente. Né? E a gente tem que estar atento para isso. É difícil, Sandro? É difícil. O papel de mãe e de pai é difícil. A gente não vem com o manual, né? Mas a gente tem que querer. Já que a gente quis ter o filho, a gente quis colocar, porque é um outro ser humano. Né? E a vida daquele ser humano depende da gente. Porque é nós que vamos fazer a segurança deles. Agora, Jaqueline, na questão do conhecer os atores envolvidos, e depois deste longo período em que você já está no Conselho Tutelar, com certeza você conheceu famílias que tiveram conflitos e que depois esses conflitos passaram por interferência ou não de vocês, mas que hoje as famílias estão bem. Qual é a satisfação de vocês nesse sentido? Ou no sentido contrário também, de ver que o trabalho de vocês não teve valia nenhuma naquela determinada família. Vocês têm um acompanhamento disto? Como é que é essa questão do futuro de uma ação que foi desenvolvida? A gente atende muitas famílias, né, Sandro? Nós somos em 5 membros. Então, assim, dar conta mensalmente ou semanalmente, às vezes, é mais complicado. Mas a gente tenta, sim, e a gente tem que fazer aquele acompanhamento. Porque existem famílias que elas estão inseridos naquele padrão repetitivo, naquele ciclo, né? A gente fala o tal ciclo vicioso. É naquele ciclo. E, então, infelizmente, existem famílias que elas não vão conseguir sair daquele ciclo, por mais que se trabalhe, por mais que se tenha, porque elas cresceram aquilo ali e foram passando de geração a geração. Então, é uma repetição de padrão. Isso, isso é um termo mais técnico dentro da psicologia. Então, a gente vai repetindo aquele comportamento, né? Minha família teve um comportamento, eu agora na minha geração estou tendo, e o meu filho está replicando os meus... Então, é uma repetição. E faz com que elas fiquem naquele ambiente ali e não consigam a evolução, não consigam sair daquela situação, né? Lógico que a gente fica frustrado, mas também a gente tem que ter a compreensão que a gente não vai conseguir atingir com êxito, positivamente, todas as famílias que a gente atender. Infelizmente, bem que a gente queria, né? Agora, como é que é o relacionamento de vocês com o judiciário, tanto o Ministério Público, mas principalmente com o Poder Judiciário, os promotores da infância e da juventude e os juízes da infância e juventude? Sandro, eu estou desde 2013, então colegiados anteriores já vinham construindo, né, essa credibilidade e fazer com que esses setores também nos respeitem, né? De acordo com as ações tomadas, obviamente. E lá eu tenho muito orgulho disso, porque eu também lutei muito para manter isso. E eu acredito, a gente tinha o Dr. Emerson, né? Que era o juizado da infância. Mota. E ele tinha um respeito muito grande pelo Conselho Tutelar, pelo órgão, né? Não é somente direcionada a um ou a outro conselheiro, era pelo órgão. Então, nas audiências, primeiramente, a fala era do Conselho Tutelar.
E daí ele saiu da comarca, né? Veio uma outra juíza, daí a gente também saiu da comarca, daí ficou uns juízes fazendo ali, agora parece que chegou um juiz novo, não sei se vai ficar, ainda não o conheço, não participei de nenhuma audiência com ele. No Ministério Público, né, nós tivemos também promotores maravilhosos, o Dr. Fernando Bittencourt, por exemplo, era um excelente parceiro do conselho, que entendia, assim, e tentava unir ali, pacificar, às vezes, os conflitos, porque é normal, né, faz parte. Agora nós temos a doutora Suzana ali, né, que também faz reuniões com nós ali, e obviamente que, mesmo a gente tentando fazer aquela parceria, cada um tem a sua função e tem que desempenhar a sua função, né, Sandro? Não dá para, vou deixar passar. Não tem isso. Então, a gente tem que desempenhar a nossa função de acordo com a lei. Mas a gente está tentando ver agora como é que vai ficar a questão do judiciário, que a gente ficou um tempo com essas lacunas, né? E hoje até eu soube que tem um juiz novo na comarca, não sei se vai ficar ou não, enfim. Nesse sentido, as parcerias com a Polícia Civil, que são de extrema importância, elas são bastante sólidas também. Eu confesso que nós tivemos uma parceria muito grande na época em que o Valeriano Garcia Neto era o delegado, né, da nossa polícia aqui de Imbé. E daí na saída entrou o doutor Antônio, e não tenho palavras para dizer o trabalho que ele e a equipe dele desenvolve. Ele sempre nos respeitou muito enquanto profissional e faz também com que a equipe, né, respeite o órgão Conselho Tutelar, assim como o órgão também tem muito respeito por ele. A gente tem um grupo ali de conselho junto com o delegado, enfim, e o pessoal do cartório que atende as situações de criança e adolescente. E a gente tem essa parceria muito boa, assim. Então, assim, a parceria que a gente tem com a Delegacia Civil e com a AGM faz com que o nosso trabalho realmente tenha bastante êxito, né? A guarda ali sempre está atuando, às vezes estão em ocorrência, sai lá, libera vai lá. Então, assim, faz a diferença lá na ponta, né? Porque da mesma forma que a gente está lá na linha de frente, eles também estão na linha de frente, né? Às vezes eles estão atendendo uma situação, eles ligam para nós, assim, até para o telefone pessoal, fulano, para todos os colegas, estou com uma situação assim, eu chamo vocês, não chamo vocês, daí a gente já passa a orientação, eles vão lá e fazem corretamente também. Então isso é legal, isso é bacana, né? É essa interação que a gente precisa ter para as coisas melhorar. Assim a gente vai conseguir, eu acredito ainda que a gente vai conseguir uma sociedade melhor desta forma. Tudo isso te motiva ainda mais para seguir à frente do Conselho Tutelar, já que nós temos uma eleição no próximo ano. Você tem pretensões de colocar o seu nome à disposição novamente? Sim, eu ainda tenho algumas coisas de meta, Sandro, dentro da minha função de conselheira tutelar, que eu ainda quero ver se eu consigo cumprir, né? Com certeza isso faz a diferença. E eu acredito que eu carrego comigo que toda aquela pessoa que quer fazer a diferença, né? Porque eu não entrei para dentro do Conselho Tutelar por questão de status. Isso não é status que me rege. Eu não tenho essa questão comigo, assim. Eu entrei para lá para buscar fazer a diferença. Era uma coisa nova para mim que eu não conhecia. E, obviamente, quando eu sair de lá, eu vou sair de lá uma outra pessoa, tenho outra visão. E a gente até conversa bastante, às vezes, eu e a minha colega, a Edna, e a gente fala, a gente é uma pessoa antes de entrar e quando sai, a gente, né? Porque a gente vê muita coisa. Muita coisa. Então, vai muito... E só que eu também vejo que tem que ter um certo perfil, viu, Sandro? Não é todo mundo. Não é apenas gostar de criança. Não é assim, não vejo isso assim. Não basta só gostar de criança, tu tem que entrar lá para desempenhar a tua função e querer fazer realmente. Ok, eu conversei aqui no Comunidade em Pauta com a Jaqueline Kiser. Jaqueline, agradecemos imensamente você ter passado o seu conhecimento aos telespectadores do Comunidade em Pauta
Uma boa noite. Sandro, eu quero agradecer o carinho, o convite, né, da TV Nativos através da tua pessoa e me colocar sempre à disposição. As portas do Conselho Tutelar de Imbé estão abertas, né, não somente para o pessoal da comunicação, mas para a sociedade, para ir lá conversar com a gente, ver a nossa sede, conhecer o nosso trabalho, saber do nosso dia a dia. Nós temos o nosso colega, o nosso motorista, e quando ele entrou lá e começou a ver o nosso dia a dia, um dia ele disse assim: eu não imaginava o que era o trabalho de vocês. Eu pensava que era só o atendimento, mas tem toda uma parte burocrática, uma parte de papel e que as pessoas não sabem. E daí acabam, né, às vezes falando que o conselheiro tutelar não faz nada. E isso a gente aprende a lidar, né, Sandro? Mas a gente trabalha bastante, sim, e eu gosto muito da minha função. Eu acho que a gente tem muito para contribuir. Né? Eu acho que toda aquela pessoa que se propõe a fazer a diferença, ela tem que ir lá, ela tem que participar para tentar mudar. Ok, e o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma boa noite.